Pessoal, o nosso evento continua chegando e recebendo pessoas incríveis. Chegaram duas lideranças de destaque nacional do nosso partido e eu quero uma salva de palmas para eles. O Thiago Mitrô, nosso ex-deputado federal, atual presidente do Instituto Libertas. Seja muito bem-vindo, Thiago. E o nosso presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Edu. Sensacional, sensacional. Hoje a capital do Brasil é Belo Horizonte, hoje a capital do Novo é Minas Gerais, e é daqui que saem as grandes decisões, as grandes mentes que vão ajudar a virar o cenário de Brasil que a gente está vivendo hoje. Esse próximo painel agora é um painel muito importante para mim também, porque um dos convidados, e eu vou ter a honra de chamar ele aqui, foi uma pessoa que, quando eu tinha 14 anos, me recebeu na cidade administrativa. Eu era um menino, um pouquinho mais baixinho do que eu sou hoje, mas ele acreditou, conversou comigo, me recebeu, muito antes de eu trabalhar no Novo, eu trabalhar no governo. Eu estou falando de uma pessoa fantástica aqui em Minas Gerais. É do Antônio Claré. Chega aqui, Claré, por favor. Seja muito bem-vindo, direto do 98. Fica à vontade, Claré, para compor esse painel, uma grande liderança mineira também, do tamanho desse evento, o nosso amigo Marcelo Toches. Junte-se a nós, Marcelo, por favor, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Você está em casa aqui com a gente, fica à vontade. E para completar esse grande painel, o nosso grande amigo, o homem que voa nos céus e vai cruzar os céus de Brasília em breve. Eu estou falando de quem? Eu estou falando do Superman. Chega aí, Marco Antônio! Para abrir esse painel, eu vou chamar o Marcelo Toches. Marcelo, fica à vontade para conduzir a pergunta principal nossa aqui, o tema que a gente vai tocar, e eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo. Quem concordar, dá um grito, por favor, para a gente saber que está em sintonia nesse ambiente. É para a gente falar do fim da farra dos intocáveis. Quem aqui quer o fim da farra dos intocáveis? Eu sei que eu quero, eu sei que o Toches quer, eu sei que o Marco Antônio quer, e eu sei que o Claré quer. Acabar com essa farra. Vai lá, Toches. Bom dia, pessoal. Eu adoro participar dos eventos do Novo, e toda vez que eu participo do evento do Novo, eu lembro muito do nosso amigo Marcel Van Hatten. E Marcel Van Hatten, em todos os palanques que ele sobe, ele começa de uma maneira única, que é: fora Lula! Vamos repetir? Fora Lula! Pessoal, eu fiz direito há mais de 30 anos e nunca imaginei que eu fosse olhar para o Supremo Tribunal Federal e ver aquilo que nós estamos vendo hoje. Ministro do Supremo Tribunal Federal sempre foi o máximo, sempre foi o auge da carreira do advogado, sempre foi aquilo que a gente admirou na carreira jurídica. E hoje o que a gente vê no Supremo Tribunal Federal são ministros que nada mais fazem do que um ativismo político a favor da esquerda. São ministros que estão ali por interesse próprio, para buscar recursos financeiros para a família. É o que a gente vê hoje, é contratos de 129 milhões, é contratos do Taiaiá e tudo mais a favor da esquerda. A gente não tem mais uma justiça cega, a gente tem, o que a gente vê no Supremo Tribunal Federal é exatamente: perdeu Mané, é condenada a 14 anos de prisão. Olha a quantidade de gente presa que a gente tem. Supremo Tribunal Federal hoje faz o papel do executivo, faz o papel do legislativo, não respeita absolutamente nada do nosso país. Supremo Tribunal Federal, acabamos de aprovar, de derrubar o veto do presidente da República. E o que o Supremo Tribunal fez? Suspendeu a aplicação de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Querem maior inconstitucionalidade do que isso? Não existe. Nós estamos vivendo numa ditadura, e a pior ditadura que um país pode ter é a ditadura da toga, porque contra ela a gente só consegue reclamar no Papa. Não existe recurso, não tem o que fazer, não tem para quem gritar,
não tem absolutamente nada que a gente possa fazer, exceto mudar o nosso Congresso, para que a gente tenha um Congresso como o novo se propõe. A gente precisa de um Congresso com homens sérios, com homens que tenham profissão, que tenham a possibilidade de, se eventualmente não estiver no papel da política, que ele tenha para onde ir. A esquerda brasileira, infelizmente, vive de política própria. Ela nasce e morre vivendo da política para ter o dinheiro no bolso dele e absolutamente mais nada. Fala do povo e o último que é o prestigiado pela esquerda é o povo. Na verdade, se a gente não mudar o Congresso esse ano, se cada um de vocês não fizer força para eleger pessoas do bem, e falo mais, eu não estou aqui como candidato, eu estou aqui como um amante da política, eu estou aqui como uma pessoa do povo, que saí do zero, e hoje eu tenho 1000 funcionários, que eu não dependo da política, e eu não vou para a política, mas eu acho que a política precisa fazer parte de cada um de nós, que cada um de nós precisa tirar 1 minuto do seu dia para convencer o seu amigo, para convencer o seu vizinho de que votar em pessoas dedicadas, em pessoas honestas, em pessoas boas, faz parte da nossa obrigação. Votar em pessoas honestas, em pessoas que não estão indo para lá para ter um benefício próprio, isso é obrigação de todo cidadão brasileiro. Nós não podemos pensar na política pela política. O Zema, um grande empresário, qual o interesse do Zema em estar participando da política? Exclusivamente melhorar o nosso país. Essa é a verdade. E para nós, da área jurídica, não é só o Supremo que hoje está corrompido, onde existe um ministro que pega um avião, uma carona de avião, existe um advogado que oferece a carona. Nós precisamos cortar na própria carne. A OAB Federal precisa punir também os advogados, que são os corruptos ativos, que são de fato aqueles que fazem com que os ministros tenham a possibilidade de receber tudo que estão recebendo. Então, pessoal, eu faço um pedido a todos vocês, que a gente não abandone, que a gente não desista, porque nós precisamos mudar o nosso país, e nós só vamos mudar o nosso país se de fato a gente tiver pessoas desinteressadas, competentes e comprometidas com a vida pública do nosso país, como a gente tem vários e vários exemplos aqui dentro do Novo. O Novo, para mim, se pudesse mudar de nome, eu colocaria o nome de Novo, porque eu já votei no Novo, eu sou do Novo, e se eu tivesse que mudar, eu ia para o de novo, porque eu recebi várias e várias propostas para me filiar a partidos e sair como candidato, mas o meu coração é da honestidade, é da verdade, o meu coração é do Novo, e por isso é que eu acho que nós precisamos dar uma salva de palmas para todos vocês que estão participando aqui do Encontro do Novo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Marcelo Tosh. Agora, o nosso Superman, Dr. Marco Antônio. Por favor, meu amigo. Salva de palmas para o Marco Antônio. Bom dia, pessoal. Obrigado pela força, obrigado pelo apoio. Eu vou ratificar e endossar tudo que o Marcelo falou aqui nesse evento. E eu acho que o espírito desse evento precisa ser um espírito de retomada do país que está nas mãos hoje de alguns ministros, né? Ah, Marco, mas você é o samba de uma nota só. Você fica falando isso desde 2022, lá na Jovem Pan. Sim. E olha,
onde chegamos. Olhem o que aconteceu desde 2022. A gente tem uma história que poderia ser dirigida por Martin Scorsese, o lobo do Supremo Tribunal Federal. Mas tem vários lobos espalhados por aí. É uma alcateia. O PGR faz parte da trama golpista. O PGR faz parte, junto com a AGU, de uma trama golpista. E o que a gente fez sobre isso nos últimos 4 anos? Ou melhor, nos últimos 7 anos. Quem aqui conhece o inquérito das fake news? Por favor, levantem a mão para mim se vocês sabem a história. Levanta a mão bem alto, por favor. Para eu ver aqui, desse lado. Ainda tem gente que não conhece o inquérito das fake news. Alguém aqui desse lado conhece a história do Clériston? Alguém aqui conhece? Quem conhece a história do Clériston, levanta a mão aqui, por favor. Isso está errado. Ainda tem muita gente que não sabe que o Clériston, pai de família, foi preso no 8 de janeiro, tinha várias doenças, várias pré-condições de saúde e morreu na cadeia. Depois do PGR, que faz parte da trama golpista do STF, ter pedido 3 vezes atendimento médico para ele. Ah, Marco, mas eu não conheço o Clériston. Isso não é uma pauta constitucional. Isso não é pauta do Senado. É pauta do Senado. Tem juiz matando cidadão comum que estava se manifestando em Brasília. Tem jornalista sendo perseguido. Tem gente na imprensa que tem medo de falar. Se a gente tem medo de falar, ou se alguém tem medo de falar, é um sintoma grave de uma doença que o Brasil vive hoje. E essa doença tem nome e sobrenome. Aliás, ela tem alguns nomes e alguns sobrenomes. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Paulo Gustavo Goné Branco. E daí você pergunta, Marco, mas o que precisa acontecer no país? Eu devolvo a pergunta para vocês. O que o povo precisa fazer para acabar com a juristocracia? É um Senado forte? É um Senado combativo? Um Senado que vai lutar para prender os ministros do Supremo Tribunal Federal? Quem aqui acha que nós temos como única solução a prisão de pelo menos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal? Por favor, levantem as mãos. Alguém aqui tem medo de levantar a mão? Alguém tem medo de se expressar sobre o Supremo Tribunal Federal aqui? É isso que nos diferencia. E é nisso que a gente tem que se agarrar nessa eleição. Porque agora vai aparecer um monte de gente pedindo voto, quando na verdade essas mesmas pessoas enganaram vocês. E lá no Senado, nosso amigo Pacheco, olha o que esse, nosso amigo não, né? Nosso inimigo Pacheco. O inimigo Pacheco prevaricou. Alcolumbre prevarica enquanto a gente fala. Hoje a gente já tem todas as condições para uma prisão preventiva de pelo menos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Se a gente não cobrar isso nessa eleição, pessoal, uma reforma profunda do Supremo, construir uma muralha de proteção em volta dos direitos e garantias individuais. E mais importante do que isso, muito mais importante do que isso, muito mais importante do que prender o Moraes e pegar pelo menos 80 milhões de reais que esse cara achacou de um banqueiro. O Supremo não é só uma quadrilha, é corrupção ativa e corrupção passiva, é prevaricação e abuso de poder, é empilhamento de crime e de ilegalidade. O único lugar que a gente pode construir essa barreira, pessoal, é no Senado Federal, com a força de todos os deputados federais. E aí, vocês têm um papel fundamental nisso, porque é na coragem de vocês e na pressão que vocês vão exercer que o pessoal lá de Brasília vai começar a sentir o dever moral de falar de todos os crimes que os ministros cometeram. Então, eu quero aproveitar até o encerramento dessa minha
fala aqui no painel, para, de maneira muito humilde e muito feliz de estar aqui no evento do Novo, falar que o Partido Novo tem um pré-candidato ao Senado Federal para brigar a boa briga, e o meu nome está à disposição do partido para a gente pegar essa vaga do Senado Federal. E eu queria agradecer demais o apoio de todos vocês, porque a gente tem que salvar o Brasil do Supremo Tribunal Federal. E mais do que isso, a gente tem que libertar Minas Gerais da esquerda e do centrão. Valeu, pessoal. Obrigado. Sensacional, Marco Antônio. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Agora, para fechar esse painel brilhante, eu vou passar para o grande homem, nosso grande líder também, Antônio Claré. Por favor, Claré, por favor. Obrigado, meu amigo Mateuzinho. Salva de palmas para Antônio Claré, meus amigos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Primeiro dizer que é uma satisfação e uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês. Eu sou suspeito para falar do Novo. Eu sou filiado desde setembro de 2015. Esses dias eu estava sentado com os amigos para ver assim, vamos ver quem filiou primeiro. Só teve um na mesa que tinha filiado antes de mim. Tocha, sabe quem que era? Nosso querido eterno presidente Rony Antunes. Tá por aí o Rony. Era o único que ganhou. Pedir uma salva de palmas pro Rony aí, gente. Então, para mim, é uma alegria muito grande. E muita gente fala, o Novo não cresceu. Como que o Novo não cresceu? É o partido que mais cresce em filiados do Brasil. E quando você está aqui no encontro estadual em Minas Gerais, olha o tanto de gente, e mais do que isso, gente com valores, viu, Superman? Não é gente qualquer, vou lá porque é o partido do meu chefe. Não, não. São pessoas com valores. Se elas estão aqui hoje, especialmente aqueles com roupa do Novo, são pessoas que têm os seus valores e não se vendem. Então, por essas razões, Mateuzinho, eu fico assim muito honrado de estar aqui nessa tarde. Me pediram para falar no painel. Quando eu vi o painel, quem estava no painel aqui, eu já imaginei que era para falar de STF, né? Porque esses dois adoram bater no STF. E mais cedo, encontrei um amigo ali e ele falou, o painel de vocês é sobre o quê? Eu falei assim, STF. Ele falou, você é doido. Para falar de STF no Brasil, ou você está nos Estados Unidos fazendo uma live, ou você tem imunidade parlamentar. Eu não tenho nenhum dos dois, né? Mas pelo menos eu tenho dois amigos aqui para fazer companhia para mim, né? Gente, quem acha que hoje a gente vive uma ditadura, levanta a mão. Praticamente todo mundo. E a gente vive. Bonezinho? Tá me dando um bonezinho? Não vê? Vamos pôr, ué. Já que é para ser preso, vamos ser direito, né? E aí, por que a gente vive uma ditadura? É bom a gente avaliar. O que uma ditadura tem? Ela tem a questão dos direitos fundamentais eliminados. Direito fundamental são os direitos do indivíduo, né? Ela tem esses direitos eliminados. E o Superman explicou bem por que esses direitos fundamentais acabaram aqui no Brasil. Você não pode nem opinar. Existe um inquérito das fake news, que é um inquérito, esse é um detalhe, criado pelo STF, ele não foi criado pelo Congresso, ele não foi criado pelos representantes do povo democraticamente eleitos, foi criado baseado num regimento do STF. Por isso ele já é totalmente ilegal, mas ele é capaz de prender pessoas, né? Então esse inquérito das fake news já é uma demonstração da pancada nos direitos fundamentais. Pessoas que se manifestavam numa praça pública, num domingo, onde não tinha ninguém trabalhando, lá nos três poderes, ninguém trabalhando, pessoas se manifestavam, obviamente algumas pessoas ultrapassaram o ponto e trouxeram dano ao patrimônio, mas elas não responderam por dano ao patrimônio, por vandalismo e por nada disso, eles responderam por golpe de Estado. Golpe de Estado. Então criaram essa narrativa de golpe de Estado. Então isso tudo demonstra porradas e pancadas nos direitos fundamentais. Agora vamos falar do outro lado, que uma ditadura tem além do fim dos direitos fundamentais, que são os ditadores. Hoje nós temos 11 ditadores em potencial, Marco Antônio. 2 com certeza, né? O nome de um deles é Alexandre Moraes e o outro Gilmar Mendes. Não, mas em potencial tem 10. Não são 11 não, tem uma vaga lá. Por falar em Alexandre Moraes, eu vi o fantoche que fizeram o meu ali, eu acho que aproveitaram o do Alexandre Moraes. Quando eu bati o olho, era igualzinho do Alexandre Moraes. Vocês quiseram economizar na IA e puseram o mesmo. Mas
O Alexandre de Moraes, gente, por exemplo, tem aí indícios fortes de que a esposa dele recebia 3.600.000 por mês do banqueiro, né? Do banqueiro envolvido com a fraude. Toches, isso já não seria, no Brasil, no Estado Democrático de Direito, isso já não seria motivação para uma prisão preventiva? Claro, Alexandre de Moraes não tem que ser impeachmentado, não. Ele tem que ser preso. Preso preventivamente por absolutamente tudo que ele tem feito. Existem provas cabais de que pode estar havendo uma questão de tráfico de influência. Então, como que a gente pode garantir que ele não vai influenciar nessa investigação só com a prisão preventiva? E o senhor Gilmar Mendes, que para mim praticou uma questão de xenofobia com o sotaque mineiro, não é? O que aconteceu com ele? Porque a PGR ontem enviou lá uma denúncia contra o nosso futuro presidente Romeu Zema. Vocês viram? Por calúnia e difamação contra o Gilmar Mendes. Ué, então como é que faz? Por causa de bonequinho. Bonequinho, gente. Bonequinho, fantoche. Zema postou fantoche e vai responder por calúnia e difamação. Então, assim, se isso também não são características de um ditador, que é o Gilmar Mendes, eu não sei o que são essas características. Quero concluir só dizendo que nós temos oportunidade aqui, além de nos reunirmos, trocarmos ideias, nos fortalecermos e entendermos que não estamos sozinhos, a gente tem a oportunidade aqui de reforçar a necessidade de apoiar e de votar nos nossos candidatos. Pessoas que estejam com nossos valores, pessoas que entendem que nós estamos vivendo uma ditadura. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para o seu candidato, viu, Superman? Tem que fazer, você falou que é pré-candidato, tem que perguntar, você acredita que a gente está numa ditadura? Sim, senhor. Então pronto, essa é a pergunta inicial para mim. Se a resposta for não, não precisa ficar insistindo, pedindo meu voto, não. Então, acabou meu tempo? Acabou meu tempo, então tá bom. Então, 1 minuto. Então eu quero finalizar, pessoal, dizendo o seguinte: ainda há esperança, e essa esperança, ela nasce aqui em Minas Gerais. Nasce aqui em Minas Gerais com um bom trabalho feito pelo governador Romeu Zema, que repetirá esse trabalho como presidente da República. A esperança sempre nasceu aqui em Minas Gerais. Ela nasceu com a Inconfidência, com Tiradentes, que anos depois inspirou a nossa independência a partir de Dom Pedro. Então, assim, vamos manter a fé, vamos manter o trabalho, que a gente vai mudar e vai mudar a partir de Minas Gerais e a partir do Novo. Muito obrigado. Sensacional. Muito obrigado, Antônio Claré. Muito obrigado, meu amigo Marco Antônio Costa. Muito obrigado. E Marcelo Toches. É um time aqui de pessoas exemplares. Pessoal, o que eu falo é o seguinte: todas as vezes que eu subo num palco, e eu acho que o Marco Antônio também tem esse problema, a gente pensa, se eu falar, eu corro o risco de ser preso. E essa é a maior prova de que nós estamos vivendo uma ditadura, porque ter medo de falar e ser preso é o primeiro passo para uma ditadura efetiva. É isso ou não é, Claré? Então o que eu falo é o seguinte, né, a gente tem uma ditadura disfarçada, uma ditadura da toga, que nós temos que acabar nessa próxima eleição. E quando você for votar no senador, a primeira pergunta é o seguinte: você fará impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou não? A resposta tem que ser sim, para que a gente possa mudar o nosso país.